E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe! Hebreus 11, 32. E aí diz assim, diga comigo, diga, que mais direi? Não tenho tempo para falar. Diga comigo, de Gideão, de Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas. Diga comigo com fé, diga, os quais, pela fé, diga, conquistaram reinos. Diga, conquistaram reinos, praticaram a justiça. Diga, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. Diga, apagaram o poder do fogo. Diga, escaparam do fio da espada. Diga comigo com fé, da fraqueza tiraram forças. Diga mais uma vez, diga, da fraqueza tiraram forças. Diga comigo, tornaram-se poderosos na batalha, ou outra tradução, na batalha se esforçaram. Da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fuga os exércitos estrangeiros. Pela fé. Amém? E o interessante, pessoal, que tudo que nós lemos aqui são exemplos de atitudes de fé. Cada um teve os seus desafios. Cada um enfrentou os seus desafios. E cada um teve que ter as suas atitudes de fé. Cada um creu na promessa, creu no livramento, creu na conquista, creu na vitória, cada um creu. E por isso alcançaram. Então qual é o segredo? Fé. E fé é o quê? Quem assistiu? Teve alguém que assistiu a abertura do jejum hoje? Não? Vamos lá. Vai para Gênesis, por favor. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Diga comigo, a terra sem forma, era sem forma e vazia. Era sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Diga comigo, disse Deus. O que ele disse? E houve luz. Haja luz e houve luz. Observe que a palavra, se eu pegar realmente, detalhadamente, ponto por ponto, de Gênesis ao Apocalipse, nós vamos aprender sobre o poder da palavra. O quanto a palavra é poderosa. Quer dizer, a palavra de Deus é poderosa, e a palavra de Deus na nossa boca, através do seu Espírito, o quanto é poderosa. Amém? Então, e houve luz. Passa, por favor. Diga comigo, Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Pode passar? A parte seca Deus chamou terra, chamou mares e ao conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom. A terra fez brotar vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, árvores cujos frutos produzem semente de acordo com que as suas espécies. E Deus viu que é bom. O que quer dizer isso? Antes foi feita uma declaração, para que cada situação, cada coisa que não existisse, passasse a existir. O Senhor disse, haja luz, e passou a luz. O Senhor disse, haja o firmamento, e passou a existir o firmamento. E depois de dizer haja, o Senhor viu, e viu que cada criação, ele viu que cada criação era boa. Mas primeiro houve o poder da palavra.
Então, desde o início, nós vemos o quanto há poder em declarações. O quanto há poder quando nós declaramos, e hoje nós fazemos uso da palavra em nome do Senhor, o quanto é poderoso quando nós declaramos que haja ou passe a existir aquilo que não existe em nossas vidas. Entende? E eu vou seguir aqui, vamos lá, pode passar. Se alguém entre vós cuida de ser religioso, diga comigo, e não refreia, ou seja, não controla, não domina a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. Imagine, para pensar, se alguém dentre vós cuida de ser religioso, acha que é religioso, acredita que é religioso, mas não refreia, não tem controle, não tem autocontrole, não tem domínio sobre a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. Ser cristão, pessoal, ser cristão é um conjunto de boas atitudes. Ser cristão é você ser um imitador de Cristo em tudo, ter o caráter de Cristo, a personalidade de Cristo, a natureza de Cristo, e as palavras de Cristo estão na sua boca e no seu coração. E eu devo falar como o Senhor. Eu preciso ter cuidado com as palavras que saem da minha boca, porque as palavras que saem da minha boca podem tornar a minha religião vã. Entende o que eu quero dizer? Sim ou não? Eu digo que eu sou religioso, mas eu só falo asneira. Eu só falo besteira, eu só vivo falando, julgando, pré-julgando, ou eu faço declarações contrárias à palavra sobre a minha própria vida. A palavra está escrito algo e eu declaro de forma contrária aquilo que a palavra declara. A minha religião se torna vã. Eu estou enganando o meu coração. Eu estou enganando a mim mesmo. A minha religião se torna vã. Está vendo o quanto é sério o que sai da nossa boca? Quem está entendendo? Olha o quanto é sério o que sai da sua boca. O quanto você precisa saber, não só agir, mas falar. É o famoso que a gente ensina. Quando você crê da maneira certa, você pensa da maneira certa, você fala da maneira certa e você age da maneira certa. Quando você crê errado, você fala errado, você pensa errado, você age errado, fala errado e, consequentemente, colhe tudo errado. Amém? Vamos lá. Ora, a fé, diga comigo, a fé é a certeza do quê? Daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não. E aí vai, se eu seguir aqui, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Por meio do quê? Da fé. Pela fé entendemos que o universo foi formado, diga comigo, pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. E aí vem, passa para o 4. Pode ir no 4. Pode ir no 4. Diga comigo, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Onde nós estamos lendo? Aonde nós estamos lendo? Hebreus, uma atitude de fé que aconteceu lá em Gênesis. Passa, por favor. Pela fé,
Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Passa, por favor. Sem fé, diga comigo, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Lê o resto, por favor. E que recompensa aqueles que o buscam. Quanto mais eu busco a Deus, mais eu sou recompensado por Deus. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais recompensado, mais eu recebo de Deus. Quanto mais eu busco. Se eu perguntasse assim, existem pessoas, aquele que se aproxima de Deus, é preciso crer que Ele existe. Se eu perguntar, você crê que Deus existe? Muita gente vai levantar a mão e vai dizer, eu creio. E se eu disser assim, Deus é recompensador daquele que o busca. As recompensas são gigantescas. Nós somos recompensados para pensar, né? Para pensar numa pessoa muito sábia, muito rica, poderosa, um ser extraordinário. Todos os melhores atributos que você possa imaginar numa pessoa, imagine uma pessoa com isso. Quanto mais próximo você estiver dessa pessoa, quanto mais íntimo você for dessa pessoa, pode falar, mais você recebe. Mais você recebe em tudo o que ela tem. Mais você recebe, mais recompensado você é. Pode prestar atenção que as pessoas que estão muito próximas a você, de alguma forma, essas pessoas são recompensadas. Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você se achega a Deus, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você é recompensado por Deus. Amém? E aí, eu não tenho tempo para seguir aqui. Se eu seguir, nós vamos aqui, ó. Passa o próximo. Noé, pela fé, passa, por favor. Diga comigo, pela fé, Abraão. Quando chamado, obedeceu, dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, pela fé. Foi feita uma promessa e ele creu. Não é verdade? Foi feita uma promessa e ele acreditou naquilo, ele creu. Embora não soubesse para onde estava indo. Por quê? Porque acreditou, porque creu. O que as pessoas que estavam com ele não creram, ele creu. O que a maioria das pessoas do tempo de Noé não creram, ele creu. Passa, por favor. Pela fé, Abraão, pode passar. Pode passando. Pela fé, Abraão. Pode passar. Pela fé, Isaac. Pela fé, Jacó. Pela fé, José. Pela fé, Moisés. E aí, se eu for contar a história de cada um, é impossível, não é? Sim ou não? É impossível, mas boa parte vocês conhecem. Pela fé, Moisés. Pode passar. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa, pode passar. Pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho, pela fé atravessou o Mar Vermelho, pisando em terra seca. Diga comigo, pela fé. Caíram os muros de Jericó. Porque vocês vão rodear 7 dias, e no 7º dia 7 vezes, e vocês vão gritar com grande grita, e quando vocês gritar, os muros vão cair. Creiam, persevere e obedeça, pela fé. Diga comigo, pela fé, caíram os muros de Jericó. Pela fé a prostituta Raabe, por ter acolhido,
Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força. Mais uma vez, diga comigo, da fraqueza tiraram forças. Diga, tornaram-se poderosos na batalha, ou seja, se esforçaram ainda mais na batalha, se tornaram poderosos na batalha e puseram em fuga os exércitos estrangeiros, porque tinha alguém querendo tomar o que era deles. Amém? Tudo pela fé. E por isso que eu sempre digo, pessoal, cuidado, porque cada um vive um tipo de fé. Cada um é como nós falávamos, né? Tem gente, a Bíblia diz que um tem fé para comer carne e outro tem fé para comer legumes. O que tem fé para comer carne não critica o que tem fé para comer legumes, e o que tem fé para comer carne não pode criticar quem tem fé para comer legumes. Cada um fica na sua. Respeita a fé do outro. Amém? Agora ninguém vai dizer a mim, ou deve dizer a você o que você crê, o que você acredita, o que você pode viver, o que você pode desfrutar ou não, o que você pode alcançar ou não. Você sabia que tem gente que não ora pelo Espírito Santo, tem gente que não ora por cura, porque acredita que não precisa orar, e tem gente morrendo assim, muitos cristãos morrendo assim. Tem muita gente que não ora pelas promessas, buscando a promessa. Tem gente que não acredita, tem gente que acredita que Deus operou somente no passado, tem gente que acredita que o Espírito só desceu no dia de Pentecoste, tem gente que acredita que demônio era só naquela época, não tem agora. E a gente está vendo aí todo dia. E tem pastor que prega isso. Tem gente que prega isso. E a gente está vendo todo dia. Entendeu? Está vendo todos os dias acontecendo, e muitos por questão de fé. Muitas vezes nós somos chamados, porque tem gente que diz assim, isso não é para nós, chama o pessoal que isso aí não é para nós. Você vê? Eu já peguei pastor dizendo, eu cheguei em lugares que pastor, mas o pastor não vê, mandou chamar vocês que essa não é a área deles. Mas não é a área, ou não é a fé. Entende o que eu quero dizer? Mas está aí acontecendo, continuamente nós estamos vendo quantas desgraças, quantas tragédias, quantas situações. Pode passar, por favor. Diga comigo, seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude. Deus já nos deu tudo. Agora é o seguinte, nunca se esqueça da parábola, preguei outro dia sobre isso, né? Nunca se esqueça da parábola do filho pródigo. Nunca se esqueça. Porque quando o filho pródigo recebeu tudo do pai, foi e gastou tudo com os prazeres, com os deleites, com o pecado, e depois estava lá gemendo, padecendo, comendo das bolotas dos porcos. Então, ele voltou para casa, o pai o recebeu de braços abertos e fez uma festa e aquela coisa toda. E aí o irmão dele, o filho mais velho, que nunca saiu de casa, ficou bravo, né? Ficou bravo e disse, eu estou contigo há tanto tempo, senhor. Ô pai, eu estou contigo há tanto tempo, estou aí, mas o senhor nunca me deu um cabrito, nunca me deu um cabrito para eu comemorar com os meus amigos, para eu com o senhor. Eu falei, filho, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Estava aí. Você podia tomar posse, fazer uso. Não adianta você questionar agora que o teu irmão que eu estou fazendo, tudo que eu tenho é seu. Se você não usou, se você não desfrutou, o problema é teu. Olha como é sério. Tudo que eu tenho, Jesus contando, tudo que eu tenho é teu. Agora, eu não devo comemorar a volta desse seu irmão que estava perdido? Você também poderia ter desfrutado. Você poderia ter feito uso. Passa, por favor. Consequentemente, diga comigo, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante
a palavra de Cristo. Ou seja, a fé vem do ouvir e do ouvir a palavra. A fé vem do ouvir e do ouvir a palavra. A fé vem do ouvir e do ouvir a palavra. Como a minha fé é alimentada? Ouvindo a palavra. Como eu creio? Em que eu creio? Qual é a situação que eu tenho vivido? Qual é a situação? Porque nós podemos ter fé simplesmente para salvação, como temos ensinado. Podemos ter a fé de Lázaro, a fé para a salvação. Mas e as demais coisas da vida? E o que envolve as demais áreas de nossas vidas? E as promessas que Deus nos tem feito? E a fé do pai Abraão? E a fé dos heróis da fé, quais nós passamos ali agora, que conquistaram reinos, fecharam a boca de leões, porque muitas vezes nós somos cercados, né, por uma verdadeira, nos sentimos numa cova de leões. É verdade? Muitas vezes nos sentimos sendo lançados numa fornalha ardente. Como é que nós vamos sair ileso, se não pela fé, nossa capacidade de orar e de fazer declarações? O Senhor que foi com Daniel, o Senhor que fechou a boca dos leões, o Senhor que honrou, o Senhor que prosperou Daniel em terra estranha, o Senhor que foi com José, oh meu Deus, o Senhor abençoou, tirou lá da posição de escravo e fez dele o maior, o Senhor que, oh meu Deus, deu condições a um garoto chamado Davi de vencer um gigante que era impossível dele vencer humanamente. Eu creio, Senhor. São exemplos de fé. São exemplos de fé. Amém? Pela fé. Passa. 2 Coríntios 4,13. Diga comigo. Está escrito. Cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos. Diga comigo. E por isso falamos. Deixa eu ler uma coisa importante aqui. Vai para Josué 10, 12 e 13. Josué 10, 12 e 13. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel. Exclamou o Senhor ou usou o nome do Senhor? Porque olha o que ele disse. Diga comigo, sol, pare sobre Gibeon. Diga aí, você, a lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jassar. O sol parou no meio do céu por quase um dia inteiro. Por quê? Porque Josué teve a fé para fazer uma declaração poderosa. Ele teve a fé para fazer uso da autoridade. Ele exclamou, diz que ele exclamou, olha o termo que usou. Ele exclamou na presença de todos e disse, sol, pare no vale de Gibeon. E tu, lua, pare em Aijalon. E o sol parou. E a lua parou. Amém? Palavras, declarações. Parou por quê? Porque teve fé. É verdade ou não é? Ele não poderia ter dito assim, eu não vou fazer isso não. Não der certo, vou fazer papel de idiota. É verdade ou não é? Poderia ter dito assim, não vou fazer uma declaração dessa porque eu vou fazer papel de idiota, vou fazer papel de bobo. Mas teve a fé para declarar. Teve a fé e a autoridade. E quando diz, como Jesus não havia vindo ainda, então, ele, como diz, exclamou ao Senhor. Passa, por favor. Volta lá onde nós estávamos. Não será mais chamado, diga comigo, Abrão. Seu nome será Abraão. Porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu tornarei extremamente prolífero, e de você farei nações, e de você procederão reis. Olha que coisa incrível, né? O poder da palavra. A partir de agora, eu estou mudando o seu nome, e eu estou colocando o seu nome não será mais chamado Pai Exaltado, Abrão, e sim Abraão. Abraão, pai de multidões, pai de muitas nações.
A partir de agora, porque o que Deus estava colocando, ensinando o quê? A partir do momento que ele se chamasse Abraão, cada vez que o nome dele fosse pronunciado, era uma declaração profética. Abraão, ou seja, pai de multidões. Cada vez que gritassem o nome Abraão, estava gritando pai de multidões. E aí é aquilo que nós sempre refletimos, né? Porque o nome sempre teve, o significado do nome sempre teve uma importância muito grande. E quando Deus falou, a partir de agora, você não vai se chamar mais Abrão, e sim Abraão, imagine todo mundo que conhecia ele. Pense agora, todo mundo que conhecia ele. Pessoal, não, agora a partir de agora, meu nome não é mais Abrão, meu nome é Abraão. Estou, a partir de hoje, a partir de agora, eu me chamo pai de multidões. Muita gente certamente pensaria assim, pirou. É verdade ou não é? Hã? O velhinho desejou tanto ter um filho que agora não está batendo bem. Almejou tanto ter um filho e passou da hora que agora, ó. Você acredita que agora ele está... Você pergunta qual é o nome dele, ele chama pai de multidões? Pai de muitas nações? E quem colocou o nome dele daquela forma profético? Deus. Para que todas as vezes que ele ou qualquer outra pessoa pronunciasse o nome dele, fosse uma declaração. Uma declaração poderosa daquilo que seria mais tarde, daquilo que aconteceria mais tarde. E aí, o que fica mais interessante é que, vamos lá para Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Depois marca aí onde você parou para a gente voltar. Hebreus capítulo... Desculpa, Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Me questiona quando eu falar errado. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça. Diga comigo, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e assim seja garantida a toda a descendência. Olha que coisa incrível, gente, olha que coisa linda. A promessa vem pela fé para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas os que estão sobre o regime da lei, mas também os que têm a fé que Abraão teve, pela fé. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu o Deus que dá vida aos mortos e chama, diga comigo, a existência, coisas que não existem, como se existissem. Grave essa palavra. Diga comigo em voz alta, por favor. Diga Abraão, contra toda a esperança. Diga em esperança. O que está escrito? Contra toda a esperança, quando não havia esperança, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem, diga comigo, se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já
contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Olha o que está escrito aqui: sem enfraquecer na fé, reconheceu, sentia a falta de vigor, sentia a falta de vitalidade, reconheceu tudo isso porque ele sentia, mas isso não era o fator determinante para que ele cresce ou não. Se Deus me prometeu, eu acredito, não importa o que eu sinto, o que importa é o que eu creio. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, diga comigo, mesmo assim como? Mesmo assim, sentindo a falta de vitalidade, sentindo o cansaço da velhice, mesmo assim, não atentando para o seu físico, para o seu próprio corpo, mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Diga comigo, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Outra tradução diz, foi fortalecido dando glória a Deus. Foi fortalecido dando glória a Deus. Passa e diz assim, diga comigo, e estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Estando plenamente convencido, diga comigo, estando plenamente convencido. Sabe o que é isso? Estando plenamente convencido, não me importa, o que importa para mim não é o que eu estou sentindo, o que importa para mim não é o que eu estou vendo. Eu olho para Sara é uma senhora que passou da idade, está envelhecida, não pode gerar filhos. Eu olho para o meu físico, eu sinto o cansaço, mas mesmo assim, eu não sei de que jeito, eu não sei de que forma, eu não sei quais são os meios que Deus vai criar, eu não sei de que maneira Deus vai trabalhar, mas eu creio, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Diga comigo, em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. Por quê? Como creditado como justiça? Você é justo, é certo que você receba, você creu, é justo que você receba, você acreditou, é justo que você viva, você acreditou, é justo que você desfrute, você acreditou. Você não olhou para as evidências, você acreditou. Mesmo pessoas tentando fazer de você chacota, você acreditou. Mesmo gente parando no meio do caminho, você acreditou. Mesmo teu pai, chamado Terá, que significa atraso, ficando no meio do caminho, você seguiu. E confiou. Acreditou. E isso lhe foi acreditado como justiça. Amém? Você vê que tudo é uma promessa. E a sua capacidade de acreditar. A sua capacidade de se envolver com as coisas que alimentam o seu espírito, que alimentam a sua fé. É a sua capacidade. Quando nós falamos de Abraão, e a Bíblia nos ensina muito, e acabamos de ler, quando fala de Abraão, o pai na fé, fala de coisas incríveis, de uma bênção completa que Deus realizou na vida de Abraão. Uma bênção completa, uma vida abençoada em todos os sentidos, as promessas de Deus se cumprindo. Deus testou a sua fé dele de inúmeras, ele teve os seus desafios, mas o mais importante é que ele creu e alcançou. E hoje nós estamos aqui sendo orientados. Lemos em Gênesis e agora estamos lendo aonde? Em Romanos. Em Romanos, ensinados o exemplo da fé de Abraão, a seguir os passos de fé de Abraão. Amém? Passa, por favor.
Josué, eu tenho que voltar, não ia ler inteiro, mas eu tenho que voltar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu ensinar uma coisa importante a você, para a gente pensar de forma inteligente. Você sabe que, assim como a palavra do Senhor são sementes, também as palavras que saem da nossa boca são sementes. Assim como a palavra é semente, o que você precisa entender é o seguinte. Eu quero que você grave isso. Nós estamos numa reunião com muita gente, e eu quero que você entenda uma coisa importantíssima. Infelizmente, nem todos os lugares, eu posso pegar uma semente e lançar aqui nesse pedaço de terra, e essa semente, ela germinar de forma extraordinária. Eu posso pegar aqui nesse pedaço, e posso pegar aqui e lançar nesse pedaço, nessa outra faixa de terra, e a semente não penetrar. Por isso que muitas vezes, você vê que tem semente que você joga sobre o solo, mas tem semente que é preciso vir com arado. Você precisa cortar a terra, você precisa virar a terra, você precisa rasgar a terra. Quando você rasga a terra, você dá aquela revirada na terra, então pode lançar a semente que depois vai pegar. Porque a terra foi cortada, rasgada, foi preparada para receber a semente. Infelizmente, muitas são as pessoas que precisam passar por esse processo. Mas tem outras pessoas que não. E no nosso caso, que somos seres pensantes, quando a palavra é lançada, o que significa, o que representa a terra? Coração. É o nosso coração. Eu é que decido se esse coração vai ser uma terra boa, que recebe, está pronto a receber a semente, e ela vai germinar, e ela vai frutificar, e vai produzir muito. Né? Minha vida será uma vida, eu vou dar muito fruto. Né? Não só vou dar muito fruto, mas vou viver uma vida altamente frutífera. Essa é uma decisão que a gente toma. Você sabe que tem terra que a semente não penetra, e tem útero que o feto não, a semente não fecunda. Tem gente que a palavra não entra, então se a palavra não entra, o sonho não nasce. E se o sonho não nasce, não gera esse sonho e não dá luz a ele. Nós precisamos pensar, se Deus te desse um pedaço de terra hoje, se Deus falasse assim com você, querido, eu estou te abençoando e eu estou te dando uma bela, como diz os antigos, uma bela gleba de terra. Ok? Perfeito? Se você sentar e ficar olhando para aquela terra todo dia, o dia inteiro, sem nada semear nela, sem fazer o que você precisa fazer, vai nascer alguma coisa ali? Sim ou não? Eu digo que vai nascer. Tiririca, mato. É verdade ou não é? Senta, fica parado, olhando para o tempo, e fica olhando para aquela terra, e fica olhando, alguma coisa vai nascer aí. Vai dar alguma coisa nessa terra aí.
Oh, meu Deus, faz nascer mandioca aqui. Hã? Oh, meu Deus, eu preciso de uma lavoura boa de arroz aqui, ó. Preciso. Vai nascer? Então nós temos leis naturais, não temos? Sim ou não? E nós precisamos ser inteligentes para entender as leis naturais. Se você não plantar, você não vai colher. Se você não for colher, você não vai ter mais semente para plantar. Se você plantar, não replantar, você não terá uma colheita o ano que vem. Se você não quer colher mais, vai ter que plantar mais. Então vai ter que sacrificar, vai ter que comprar um pouco mais de terra, vai plantar mais, para poder fazer o quê? Para colher mais, não é verdade? Plantar dá trabalho e colher dá trabalho. Não é verdade? Plantar dá muito trabalho, e para colher? Jesus amado. Dá muito trabalho. Então, nós precisamos entender o seguinte. Deus, Ele abençoa. Você vê que os antigos, ele tinha... A melhor coisa é a pessoa depender de Deus, né? Os antigos, quando tinham propriedade... Quem foi de fazenda aqui? Quem foi de propriedade rural? Quem vivia por fé, sabia que tinha que orar até para Deus mandar a chuva. É verdade ou não é? Tinha que orar para Deus mandar a chuva, porque Deus... Era assim, senhor? Tinha que até orar para Deus mandar a chuva. Porque se a chuva não viesse, talvez até o plantio que você fez, você perderia. É verdade ou não é? Você corria o risco de perder. E tudo tem que vir na medida, né? Tem que vir na medida. Então, nós precisamos entender algumas coisas importantes, né? Mais ou menos, por que eu falo sobre isso? Porque tem muita confusão, muito equívoco acerca da fé, né? A gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer a nossa parte, mas nós precisamos crer em coisas maiores, crer na promessa de Deus para uma vida abundante. Nós precisamos semear, nós precisamos plantar, nós precisamos orar, porque se você não orar, Deus não vai mandar, corre o risco de você perder toda a sua semeadura, né? Se Deus não guardar, de repente você está esperando uma garoa daquela que rega, vem um granizo que arrebenta tudo. É verdade ou não é? Está esperando uma garoa lá daquela assim que vem assim, começa cedo, chove o dia inteiro, que aduba, mas que rega a terra. Aí vem uma boa chuva de granizo, que arrebenta com a plantação, né? Arrebenta com tudo. E aí você está lá na terra, o senhor fez o quê? O senhor plantou lavoura? Lavoura ou criou gado? Lavoura. E não tinha que proteger a sua lavoura de insetos, pássaros, que vinha para poder prejudicar ali, roubar ali, contaminar, não tinha que detetizar? Sim ou não? De vez em quando não tinha que enxotar né? Não tinha que enxotar Tinha várias formas, solta foguete, solta foguete, coloca espantalho. Tem coisas que são coisas naturais. Só que tem coisas que nós precisamos aprender que... Vamos lá. Volta no 5, por favor, só para a gente chegar aqui aonde Deus falou com Josué. Diga comigo, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Você só tem amigos? Ainda que você não queira, você não se faz inimigo de ninguém, mas tem gente que naturalmente se faz seu inimigo. É verdade ou não é? Sim ou não? Quem já foi perseguido, trabalho, escola, família, quem já foi perseguido no local de trabalho, levanta a mão, por favor. Se nós enfrentamos as nossas guerras, tem gente que quer o teu lugar, tem gente que quer estar no teu lugar, quer os teus clientes, quer a tua empresa, quer a tua promoção, quer a mesa que é sua, o local de trabalho que é seu, quer o teu escritório. Tem gente que quer a tua família, né? Quer a tua família. Tem gente que quer o teu marido, tem gente que quer a tua esposa. A gente enfrenta a guerra, nós estamos no mundo. Então, o Senhor vem para Josué e diz assim, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você
nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Diga comigo em voz alta, por favor. Diga, seja forte e corajoso. Olha, esforça-te e tenha bom ânimo. Tem outra tradução que está assim, esforça-te e tenha bom ânimo. Que até prefiro o esforça-te e tenha bom ânimo do que eu seja forte e corajoso. Esforça-te e tenha bom ânimo. Porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Sabe por quê? Você vai levar esse povo para herdar a terra que eu tenho para eles, mas você vai ter muita oposição. No meio de vocês mesmos, você vai ter pessoas tentando puxar na direção contrária. Você vai ter pessoas tentando contaminar o povo, tentando lançar um espírito ruim sobre a vida do povo, como aconteceu. Faz a pesquisa na Bíblia que você vai ver. Né? Moisés e Josué levando o povo para a terra prometida e gente puxando para trás, gente na direção totalmente contrária. Mas vamos lá, diga comigo, somente seja forte e muito corajoso. Ou seja, muda a tradução só para o pessoal ver aqui. Diga comigo, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Esforça-te e tem muito bom ânimo, seja animado. São leis naturais. Esforça-te. Há momentos que você vai ter que se esforçar mais, há momentos que você vai ter que ser animado, o desânimo vai tentar tomar conta de você, mas você vai ter que se animar. Viu? Você vai ter que estar atento ao que está acontecendo com você, esquece o que está acontecendo do lado, você vai ter que se esforçar, você vai ter que se animar, vai ter que ter bom ânimo, para teres o cuidado de fazer, diga comigo, conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, diga dela, não te desvie, diga nem para a direita, nem para a esquerda, diga para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Diga comigo, olha agora, por favor, não deixe de falar as palavras deste livro. Olha, não deixe de falar, não deixe de falar, não deixe de declarar, não deixe de declarar. Por isso que nós temos que o tempo todo a palavra tem que estar na tua boca. Se a palavra não estiver na tua boca, você não vai saber o que falar, você vai abrir a boca e vai falar besteira, vai falar de forma negativa, ou você vai falar as mesmas palavras que algum negativo está falando, porque a palavra não entrou em você. A palavra não está dentro de você. Talvez você escute uma coisa, algo importante, algo que vai te levar à vitória, mas daqui a pouco vem alguém com uma palavra diferente, e aí ela não está dentro de você. E aí facilmente a palavra é tirada. Não pare de falar, não aparta da tua boca. Nós temos ensinamentos para tudo, eu preciso para cada ocasião da minha vida, a palavra tem que estar na minha boca, eu tenho que estar fazendo declarações de fé, eu tenho que estar fazendo declarações poderosas sobre a minha vida, em nome do Senhor. Se Josué teve a fé para dizer, sol, para, lua, te detém aí, e assim aconteceu, eu posso também fazer declarações poderosas. Se Moisés teve a fé para abrir o mar, eu tenho fé também, eu posso, é o mesmo Deus, eu posso abrir caminhos aonde não existem. Agora isso tem que estar em você. Se isso não estiver em você, você vai crer só no que é natural, e quando você crê no que é natural, você vive somente ou menos do que isso. E aí o pior é o seguinte, que quando nós falamos de natural, nós estamos falando de leis naturais. E aí, se você não é uma pessoa esforçada, se você não é uma pessoa animada, o que acontece nas leis naturais de quem não é esforçado, de quem não é animado? O que acontece na vida de quem? O que acontece na vida de quem ele é incrédulo, de quem só espera o pior, de quem não acredita que pode viver algo maior, algo melhor, que não acredita que Deus se preocupa, Deus tem coisas maravilhosas
para ele, mas ele precisa aprender que ele precisa crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ele precisa aprender a orar por áreas da vida dele, ele precisa clamar por áreas da vida dele, ele precisa colocar força em determinadas áreas, e se ele não ora é porque ele não crê. Ele vai falar, Deus sabe, e aqui vem a direção, né? Olha, ô Josué, eu serei contigo, por onde você for, estarei com você. Mas tem uma coisa, querido, seja forte e corajoso, esforça-te e tem bom ânimo, e mais uma coisa, não aparta da tua boca o livro desta lei, medita nele, não deixe de falar nessas palavras, fala elas e medita nelas, fala, declare e medite nelas, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Diga comigo, só então os seus caminhos prosperarão, e você, o que está escrito ali? Gente, são ensinamentos que, se a gente não quiser deixar entrar, não vai entrar. Só que tem muita gente vivendo isso. Tem muita gente vivendo e desfrutando disso. E aí a pergunta que eu faço é o seguinte: a semente está sendo semeada. Que solo é aí? Qual é o solo? Que tipo de solo? Que tipo de terra? Terra boa, fértil? Ou terra dura, seca? Terra que, infelizmente, nada dá, não cria raiz? Nunca se esqueça de Lucas 8. Lucas 8 fala sobre isso. Dos tipos de terra, onde não retém a palavra. Então, nós precisamos estar atentos. Atentos porque nós acreditamos mais em coisas que nós ouvimos no decorrer da vida. Nós cremos mais nas leis naturais do que realmente na palavra. E o que o Senhor está falando para Josué? Querido, você vai ser bem-sucedido. Você vai ser bem-sucedido e você vai arrebentar, mas você vai ter que fazer isso. É a primeira direção que eu estou dando a você. Diga comigo, não deixe falar. Outra tradução diz, não aparta da tua boca. Não aparta da tua boca as palavras deste livro, da lei, e de meditar nelas, de dia e de noite. De meditar nelas. Medite, porque é isso aí, todos os dias, tem pessoas gemendo, padecendo, morrendo, por ignorar a palavra. Às vezes você pergunta assim, por que tem tanta gente gemendo, padecendo, sofrendo, sendo roubadas, morrendo? Porque muitos ignoram a palavra, não se agarram à palavra, não creem como deveria crer. Passa, por favor. Marcos 11, 22, diga comigo. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Diga comigo, eu lhes asseguro que se alguém disser, o que está escrito ali? Disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer, diga comigo, crer, que acontecerá o que diz. Meu Deus, que interpretação você tem para isso, hein? Será que precisa ser teólogo para ter interpretação sobre isso? Será que precisa ser alguém muito profundo para ter uma interpretação acerca disto? Olha o próximo, ó. Diga comigo, portanto, eu lhes digo, tudo o quê? Mas o que você quer pedir em oração? Mas o que você quer pedir em oração? O que você vai pedir em oração? O que você crê? O que você necessita? É por isso que eu digo, querido, ninguém responde pela fé de ninguém.
Por isso que ninguém responde pela fé de ninguém. Ai, você não pode orar por isso. Quem te disse? Quem falou isso para você? Se Jesus me disse, tudo o que vocês pedirem em oração, diga comigo, creiam que já o receberam, e assim lhe sucederá. Tudo o quê? Tudo o quê? A sua necessidade não é a minha, a do irmão do lado não é do outro, o do outro não é do outro, cada um tem uma necessidade, cada um tem um ponto, cada um tem um sonho, cada um tem um projeto para a sua vida. Mas é tudo. Entende? Ninguém responde pela fé de ninguém. Ninguém pode dizer pelo que o outro não pode orar. É o que a pessoa crê, eu creio, meu Deus, Senhor, está aqui tudo que pedir em oração, Senhor, eu preciso, Senhor, eu quero crescer na minha fé, eu quero crescer espiritualmente, oh meu Deus, Senhor, eu quero uma família abençoada, eu quero um casamento abençoado, eu quero filhos abençoados, oh meu Deus, eu não posso gerar filho, oh meu Deus, eu preciso, eu creio, meu Deus, Senhor, me realize esse sonho, oh meu Deus, eu tenho colocado em oração, meu Deus, eu não tenho minha casa própria, eu não tenho, meu Deus, eu não tenho minha casa própria, eu tenho um sonho, me abençoa, me dê visão, direção, capacidade, me abra as portas para que eu possa, meu Deus, conquistar. Eu tenho um sonho de ser um investidor do teu reino, eu tenho um sonho de poder fazer muito mais, meu Deus, me abençoa, ó Senhor, meu Deus, me honra, eu tenho um sonho de ter o meu próprio negócio, um negócio próspero, ó meu Senhor, me ilumina, abre a minha mente, me dê visão, direção, revelação, força, poder, me ajuda a ir muito além, porque eu quero fazer muito mais. Tudo. Ai, acho um absurdo isso, você não pode orar pela prosperidade. O que é prosperidade? Deixa eu voltar. Ah, bom. Engraçado é o seguinte, que essa mentalidade é a mentalidade que tem desgraçado os cristãos. Todos os segmentos da vida, em toda a história, inclusive atual. Outro dia, alguém me mandou, falou assim, confesso até que era longo demais, não assisti. Comecei a assistir quando eu vi o tamanho que era, depois eu até esqueci de assistir. Né? Até esqueci de assistir. Que era um brasileiro cientista, que Deus o colocou trabalhando na NASA. Era um sonho, Deus falou que colocaria ele lá, e ele estava lá, e muitas coisas, ele fala que Deus usou ele lá, para interpretação de coisas importantes. Você vê que não é um mané que está falando besteira, porque você vê que ele fala com profundidade, ele fala com conhecimento, mesmo com muita profundidade de um cientista. E é um homem de Deus, que Deus colocou lá. Aonde? Na NASA. Para estudar o quê? Como eu dizia, né? Tem gente em tudo quanto é área, tudo quanto é segmento, homens de Deus, porque Deus tem propósitos em tudo e em todas as áreas. Em todas. E Ele sempre vai ter os seus ali. Sempre Ele terá os seus ali. Até porque o propósito de Deus é que nenhuma só alma se perca. Nenhuma só. Essa é a vontade de Deus. Então, tudo o quê? Eu posso orar pelo quê? Eu posso orar pelo quê? E tudo que vocês pedirem em oração, creia que já o receberam também. Enxerga, creia, tome posse, isso já é meu. Tenho certeza da resposta. Assim lhes sucederá. Passa, por favor. Romanos 10, 8. Mas o que ela diz? A palavra está perto de vocês, está em sua boca, diga comigo, em sua boca, e em seu coração. Isto é, a palavra de fé que estamos proclamando. A palavra tem que estar na minha boca e no meu coração. A palavra tem que estar na minha boca e no meu coração. Nós cremos, por isso falamos. Nós cremos, por isso oramos. Nós cremos, por isso declaramos. Eu posso orar pelo quê? Tudo passa.
Se você confessar com sua boca, olha a boca novamente, e lembre-se ali que o ponto que eu falei do monte, por exemplo, eu não parei ali, né? Se disser a este monte, né? Então é como se você tira o monte e visualiza ali a situação que você está vivendo, o problema. Se disser a este monte, mas o Senhor foi além, né? Para mostrar, mostrou um monte enorme. Se você, diga comigo, disser a este monte, quer dizer, espera aí, se você disser a este monte, que tipo de oração é essa? Se você disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. A pergunta que eu lhe faço, é falar com o monte ou falar do monte? Eu vou fazer a pergunta de novo. Jesus diz, se você disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá aquilo que diz, tudo que disser lhe será? Então, mas eu falo com o monte ou falo do monte? São coisas distintas, não são? Então, mas se eu ficar assim, ai, mas como é grande esse monte, ai, eu não sei se eu consigo vencer esse monte, eu não sei se eu consigo transpor esse monte, eu não sei, jamais eu vou conseguir passar esse monte, eu nunca vou sair daqui, porque esse monte está na minha frente, eu nunca vou chegar do outro lado, porque esse monte está na minha frente, está me atrapalhando, ai, como vai ser? Está entendendo ou não? Sim ou não? A pessoa está falando do monte, está falando do tamanho do monte, da dificuldade do monte, que ele nunca vai passar o monte, que ele nunca vai chegar lá, que ele nunca vai chegar do outro lado, que ele nunca vai... Pronto, está feito. É tudo que disser. Eu falo com o monte. Esse monte pode ser o quê? O que impede você chegar do outro lado? O que impede você viver coisas novas? O que impede você viver aquilo que você quer viver? Aquilo que você sonha viver? O que impede? É isso, cada um dentro da sua, cada um, é a dificuldade, é os pensamentos, é um monte de problema que você está enfrentando hoje, é a falsa crença, aquela crença que entrou dentro de você, ainda quando pequeno, porque você ouviu coisas, aprendeu coisas, e hoje, é como a bispa disse hoje, né? Tem gente que tem a maior dificuldade, tem gente que um dia alguma coisa foi plantada dentro delas, e tem gente que, se você falar de algumas áreas da vida, ela já fecha, ela não consegue nem orar. Tem gente, como eu disse, tem gente que se falar de prosperidade já travou. E quando nós falamos de prosperidade, vamos mudar algumas coisas e deixar bem claro como as coisas devem funcionar, né? Primeira coisa que eu mostrei a você aqui é que Deus tem planos, tem propósitos, aonde homens como eu, lugares que homens como eu, nenhum outro pastor vai chegar pessoas como vocês. Homens como vocês, que serão os instrumentos do Senhor. Amém? Nas mais diversas classes sociais, áreas e ramos de atividades. Esse é o primeiro ponto. Então, quando se toca em alguns pontos, porque um dia a religião ensinou, a primeira coisa que eu gostaria de perguntar, teve alguém aqui que fez voto de pobreza? Sim ou não? Porque de repente alguém aqui fez voto de pobreza. Se você fez voto de pobreza, não sei porquê, com base em quê, mas essa é a sua crença, é o que você vai viver. Porque você nunca vai, a sua mente nunca vai se abrir, você não crê, você não acredita, você não ora, nem que você possa ter a sua casa, que você possa ter uma vida digna, uma vida próspera, porque o teu coração já fechou nisso, porque um dia isso foi plantado em você. Como tem pessoas que dizem que não pode ser orado por cura, não pode ser orado, e aí, como não pode ser orado por cura, e aí tem gente que diz assim, não, é porque Isaías diz que o Senhor já levou sobre si, então não precisa orar. Mas espera aí, a Bíblia diz assim, tem alguém enfermo entre vós? Se tem alguém doente, chame os presbíteros da igreja, chame os pastores da igreja, unja e realize a oração da fé, e a oração da fé salvará o doente. Então, aonde eu quero chegar com isso? Porque às vezes existem crenças, ideias,
doutrinas que foram semeadas, e aí a pessoa já fechou o coração. Doutrinas que quando semeia, a pessoa já... não, isso não, porque eu já ouvia, aprendi a respeito, e aí vai, e a pessoa até se trava porque não consegue orar. Porque foi algo plantado. Amém? E aí, eu vou viver aquilo que é a minha fé, aquilo que eu creio, aquilo que eu declaro. A oração, tudo que vocês pedirem em oração crendo, tudo que vocês pedirem em oração crendo. Vamos seguir? Se você confessar com a sua boca que o Senhor Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para salvação. Crê-se com o coração e com a boca se faz confissão. Aqui nós estamos falando no literal de salvação, mas o que engloba a salvação? Tudo que diz respeito à vida, porque como lemos lá atrás, tudo que nos diz respeito à vida foi nos dado pelo Senhor. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo, diga comigo, não são minhas. Diga comigo, são de meu Pai que me enviou. Você sabe que Jesus encontrou resistência, né? Quando Jesus veio pregando, ensinando e curando e libertando, Jesus encontrou uma séria resistência. E aí, que coisa linda, né? Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas. Como a que você está ouvindo aqui não são minhas. Fui eu que escrevi isso aqui? Foi eu que escrevi? Como essas palavras não são minhas. São de meu Pai que me enviou. Pode passar. Tudo isso que lhes tenho dito, enquanto ainda estou com vocês, tudo isso que vos tenho dito, enquanto ainda estou com vocês. Quer dizer, Jesus mostrando, quer dizer, eu recebi do Pai, eu tenho colocado em prática, eu tenho anunciado, eu tenho ensinado a vocês, as palavras do Pai não são minhas. E gente não crendo. Passa. João 4,38, eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram, outros realizaram o trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, diga comigo, me ordenou o que dizer e o que falar. Jesus falando. Sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Diga comigo, se vocês permanecerem em mim, vamos com fé, estou terminando. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, lê lá. Não. Pedirão só isso. Só essa área aqui. E vos será concedido. É só? Pedirão o quê? Pedirão o quê? Pedirão o que quiserem e vos será. Mas se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, permaneçam em mim e as minhas palavras em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. É forte isso, não é? É forte, não é? Amém, pessoal? Fique em pé, por favor. Fique em pé, por favor. E pegue o teu propósito dos 52 dias.
Pegue o teu propósito dos 52 dias, com seus olhos fechados. Deixa a palavra criar força dentro de você. Deixa a palavra entrar, germinar e criar força no seu espírito. A gente vive tantas coisas, né, no decorrer da nossa caminhada, da nossa jornada, tantas decepções, tantos problemas, tantas situações que vão gerando crenças destrutivas, crenças limitadoras. Quantas situações vão entrando e para tirar aquela força, aquela capacidade da pessoa acreditar, fazer uso da palavra, tomar posse da palavra, fazer declarações poderosas. Você vê o quanto o poder da palavra, né? Tudo que você disser, se disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, tudo o que disser lhe será feito. Josué chega ali diante de todo mundo e o texto diz, exclama em nome do Senhor. Que exclamação ele fez? Em nome do Senhor, sol, pare, lua, detente aonde está. E o sol parou e a lua, porque teve a fé, acreditou. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser, e lhe será feito. É o que Deus tem para você, é o que precisa entrar em você. Fica com a palavra, lembre-se que Abraão mesmo, não tendo razão alguma para acreditar, ele creu, mesmo não tendo esperança, ele creu contra a esperança. Ele creu contra a esperança, estava plenamente convencido de que aquele que havia prometido era poderoso para cumprir, pelo que isso lhe foi imputado como justiça. Por isso foi tão abençoado, tão honrado. Josué, todo lugar que pisar a planta dos seus pés, eu estarei com você. Ninguém vai prevalecer contra você todos os dias da sua vida, assim como fui com Moisés, serei com você. Só que tem uma coisa, esforça-te e tenha bom ânimo, seja corajoso, seja forte. Não aparta da tua boca a minha palavra, não aparta da tua boca o livro desta lei, medita nele de dia e de noite, não aparta da tua boca, fala a palavra, declare a palavra e medita na palavra, medita naquilo que você tem declarado, medita naquilo que está escrito. Não é para falar com o monte, não é para falar do monte, é para falar com o monte. Não é para ficar aí diante do problema e dizendo, ai, como é grande esse monte. Ai, eu acho que eu nunca vou vencer, eu nunca vou chegar lá, eu nunca vou conquistar. Não é para falar do monte, é para dizer, monte, saia essa limitação, esse obstáculo, essa dificuldade. O que você crê? O que você crê que você possa viver? O que você crê que você possa desfrutar? Você vê que o maior problema está em nós, não está em Deus. O maior problema está naquilo que nós cremos, na nossa capacidade de crer, de acreditar que existe um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que se preocupou conosco nos mínimos detalhes. Agora um Deus que está esperando o seu povo agir a fé, sem fé é impossível agradá-lo. Um Deus que está esperando você clamar, você orar, você profetizar, você dizer, eu creio, Senhor. É isso. Deus tem planos com você.